portuguesa do Enem, vocês sabem que não é exatamente específica, é como? Contextualizada. Vai sempre vir um texto, né, um poema ou uma letra de música, uma tirinha, qualquer coisa assim, para a gente fazer o quê? A leitura, decodificar a informação e depois jogar para a gramática. A gramática na prova de língua portuguesa no Enem é abordada sempre conectada ao texto, portanto é importante analisá-la de forma contextualizada. A gramática não é abordada no Enem desvinculada do texto, mas deve ser analisada unida à interpretação, portanto não basta saber o que é um pronome ou uma conjunção, é preciso entender sua função para a oração, bem como os efeitos de sentido que estabelecem. Logo, não basta simplesmente saber a classificação da conjunção. O mais importante é entender o efeito de sentido que ela estabelece no texto. Outra dica é não perder o foco do texto, pois mesmo quando a questão analisa aspectos gramaticais, a leitura crítica, a associação entre os textos, o diálogo entre as linguagens e a interpretação de imagens devem continuar como atitudes constantes do candidato no Enem, pois, como já mencionado, a gramática apresenta-se de forma contextualizada. Então, como eu já havia dito, o que é importante? Você decodificar a informação, ler de forma crítica, relacionar um texto com o outro, fazer esse diálogo entre si, tá? Interpretando as linguagens e as imagens também, isso é de suma importância. Decodificar a informação e depois jogar para a gramática, que vai ser a questão cobrada. Dentre os conteúdos a serem cobrados no Enem, todos os conteúdos do ensino médio é de suma importância, tá? Então não tem um específico assim, vai cair só figuras de linguagem? Não, figuras de linguagem eu considero o conteúdo mais importante do ensino médio. Por isso eu preparei figuras de linguagem para hoje, para a gente falar sobre ele. Só que eu não vou explicar exatamente o conteúdo por causa do nosso tempo. Eu vou direto na redação e vou deixar essa figura de linguagem para uma aula futura, um outro momento, certo? Mas esses slides vão estar disponíveis, vocês podem olhar lá, tá? Lendo e entendendo o que tem nele aí, tá? Então, o que vai cair no Enem dos conteúdos? Pode cair processo de formação das palavras? Pode cair. Pode cair lá, além de figuras de linguagem, professora, que a senhora disse que é muito importante? Pode cair outra coisa também, como orações coordenadas, orações subordinadas, orações coordenadas sindética, assindética, aquele monte de coisa que tem de língua portuguesa. Então, todos os conteúdos que vocês estudaram no ensino médio, é muito importante que vocês deem uma lidinha, né, para lembrar algumas regrinhas, alguns exemplos importantes, para na hora do Enem ser utilizado. Vamos para os slides de redação. Na redação, há 5 competências que os reitores, as pessoas que avaliam a nossa redação, né, eles estão lá para ver o quê? Essas 5 competências. Então, é baseado nessas competências que nós temos que preparar um bom texto dissertativo, certo? Então, a primeira competência é demonstrar domínio da norma culta, compreender a proposta da redação, coerência e coesão, que vai vir de forma mais detalhada, e propor solução para o problema, certo? Ou para a sua tese, melhor dizendo. O texto dissertativo, ele requer um esquema fixo, tá? Fixo de uma redação, que deve ser seguido à risca, tá? Então, num texto dissertativo, a estrutura seria introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é fácil, a gente já sabe isso, há muito tempo vem vendo isso. Mas como elaborar essa introdução? Como pensar em tudo isso, escrever sobre algo, né? O texto dissertativo, ele tem alguns fatores, né, de textualidade, impessoalidade, subjetividade, linguagem, pleonasmo e coesão. Isso são coisas importantíssimas para a redação, tá? Isso aqui é basicamente o que nós não podemos fazer na redação. Impessoalidade. Quando a gente vai escrever algo no texto dissertativo, não pode haver de maneira nenhuma nada em primeira pessoa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quem aqui é meu aluno sabe, o leitor não está interessado em saber a sua opinião sobre o assunto, e sim o que você sabe sobre o assunto,
certo? Então, nada em primeira pessoa, nada pessoal, e sim impessoal. Subjetividade, expressões vazias, sem sentido, frases vagando no meio do texto, sem nenhum sentido, nenhuma relação entre outro parágrafo. Linguagem, deve utilizar a norma culta, padrão, né? Sem linguagem coloquial, sem gírias. Pleonasmo, repetição de palavras ou de ideias, né? Quando a gente acaba repetindo, depois nós vamos ver de forma detalhada, repetindo alguma palavra aqui, e aí utiliza o verbo ser, e de novo aquela palavra, e de novo aquela palavra, ou até mesmo aquele conectivo. Isso é um vício muito grande. Então nós não podemos cometer esse tipo de erro, que para vocês que já estão no ensino médio, e a maioria do terceiro, né, vai para uma faculdade, não está mais fazendo como treineiro, então já deveria estar sabendo. Coesão, estrutura das ideias, ter uma relação de uma ideia e outra. Impessoalidade, como eu já havia dito, não utilizar nada em primeira pessoa. Olha só, acredito que a situação econômica do nosso país esteja passando por melhoras. Acredito que. Primeira coisa, está na primeira pessoa do singular. Está errado, está incorreto. Tá, professor, mas eu não escrevi. Eu acredito. Não interessa. Não está escrito acredito, mas eu sei, como eu estudei lá na sintática morfológica no primeiro ano, no ensino médio, e no segundo eu revisei, eu sei que esse sujeito aqui é um sujeito oculto. Eu acredito, não posso vê-lo, mas posso identificá-lo. Então eu sei que está em primeira pessoa. E eu não posso flexionar esse verbo, tornando ele visivelmente na primeira pessoa. Certo? Então está incorreto. Mas como eu posso melhorar? Ah, tem esse nosso aqui também, ó. Nosso. Quando eu digo nosso, estou incluindo eu e mais alguém, né? Então está de novo dando a minha opinião. Certo? Então eu não posso utilizar esse tipo. Acredito que a situação econômica do nosso país esteja passando por melhoras. Como ficaria essa frase, professora? A situação econômica do Brasil está passando por melhoras. Assim que deveria ser a frase. Subjetividade. O texto deve ser objetivo e não subjetivo. Sabemos que o homem tem destruído a natureza. Sabemos, outro exemplo na primeira pessoa, mas está no plural, professora, não pode? Sabemos. Quando você diz sabemos, você está se incluindo e está incluindo todo mundo aqui. Todos nós sabemos. Eu posso, professora? Não, não pode também. Pode ser que o cara lá que vai corrigir a sua redação, ele leia, e será que ele sabe dessa informação que você citou? Sabemos? Ele pode não saber. Então, você não pode usar nada na primeira pessoa. Nem eu, nem nós. Cuidado com a flexão do verbo. Porque às vezes não coloca nem eu, nem nós, mas aí acaba escrevendo sabemos ou acreditamos que foi o caso das duas frases. Sabemos que o homem tem destruído a natureza. Como ficaria essa frase melhor? O homem tem destruído a natureza, certo? Tira esse sabemos. Ah, professora, mas se eu colocar é notório, é sabido, sabe-se que, pode-se notar que, esse tipo aqui é chamado de muleta argumentativa. Como você não sabe o que colocar, você quer utilizar uma palavrinha difícil, tá? Para ficar mais bonito, mais enfeitada a minha redação, e aí eu escrevo isso. Tá errado. Tá errado, eu utilizei aqui o verbo ser, que me compromete. E quando eu digo é notório, é sabido, estou envolvendo mais alguém e a minha opinião está sendo dada. Lembra daquele dilema? O leitor não está interessado em saber a sua opinião, e sim o que você sabe sobre o assunto. Linguagem. Deve-se explorar a norma culta e o sentido denotativo. Ah, professora, eu nunca soube o que é denotativo e conotativo. Toda vez eu misturo. O que é denotativo? Denotativo, de verdade, do dicionário, sentido real, de uso costumeiro. E conotativo, sentido figurado, é o outro, certo? De maneira nenhuma eu devo utilizar o sentido conotativo, que é o sentido figurado, e sim o denotativo. Não usar sentido figurado, foi o que eu falei, nem ditados. Uma vez eu li uma redação, estava escrito assim: o rico cada vez fica mais rico.
e o pobre cada vez ficar mais pobre. Faltou escrever na frente lá, entre aspas, as meninas, né? Bom, 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 bom. Certo? Então esses ditados populares, né? Então não tem nada a ver, eu não posso colocar isso na minha redação. Ah, professora, mas eu achei que era cabível ali para o texto. Não, ditos populares ou ditados não é bem-vindo em um texto dissertativo, tá? Depois, não interagir com o leitor. Essa semana eu chamei um aluno meu e falei para ele, ó, não se deve fazer perguntas. Será que isso? Será que aquilo? Certo? Não deve, porque você não está tendo uma conversa com o leitor, correto? Lembra? Você precisa dissertar, argumentar, ter uma tese sobre o assunto e não ficar questionando, perguntando, batendo um papo, certo? Não usar coloquialismo, não utilizar gírias, formas de linguagens que você utiliza com seus amigos, com os colegas. De maneira nenhuma utilizar isso. Cuidado com a citação. Ah, professor, eu conheço, eu leio muito, daí eu sei lá uma teoria de um filósofo. E eu resolvi citar, porque eu sei exatamente como ele escreve, né? Qual é a fala dele. Resolvi citar. Vou pôr entre aspas, professora, tá certo? Tá certo, mas não no texto dissertativo. Por quê? Porque pode ser que o leitor não conheça essa citação. Como o Enem você não faz consultando alguma enciclopédia, algum dicionário, algo assim, então você não deve fazer citações diretas, e sim de forma indireta. Você pode dizer, segundo alguém, e aí reproduzir essa informação de acordo com as suas palavras e o seu conhecimento, e aí citar, certo? Assim você nem precisa colocar entre aspas, porque não foi uma fala diretamente desse filósofo, e sim de forma indireta, tá? Lembra disso, reproduzir a informação do filósofo e dizer com as minhas palavras, e depois segundo alguém. Pronto, assim tá certo. Pleonasmo. Nós temos dois tipos de pleonasmos que podem ocorrer na redação. Pleonasmo vocabular e o pleonasmo argumentativo. Pleonasmo vocabular. A população brasileira é uma população rica, certo? O que foi que vocês estão vendo? Ó, a população. Se eu disse que é a população brasileira, quando eu utilizo o verbo ser, eu corro o risco de repetir o que eu já disse no início. Toda vez que eu utilizo o verbo ser, eu corro esse risco, certo? Então tá lá, a população brasileira é uma população. Se eu já disse população, por que a população de novo? Certo? Cuidado com isso. Argumentativo, repete-se a argumentação. Não há uma progressão do texto. Eu escrevi, professor, uma tese lá, um argumento, depois eu cheguei no final, eu não tinha mais o que falar, daí eu repeti aquilo lá, em outras palavras, é claro, mas alguma coisa eu acabei copiando da fala do início. Não pode fazer isso. Se você não tem argumentos, não deixe isso claro, né? O leitor vai perceber que você não sabe falar sobre o assunto e está repetindo informações, ok? Outra coisa é você ler o textinho motivador ou a proposta e querer copiar um pedacinho do texto, né, do texto motivador para te ajudar ali na inspiração. Também não é válido, tá? Não é legal isso. Coesão. Coesão, ela vem ligada na estrutura do texto, tá? Na introdução, que deve conter 1 ou 2 parágrafos, no desenvolvimento, no mínimo 2 parágrafos, e na conclusão, 1 parágrafo. 30 linhas, 4 ou 5 parágrafos na redação toda, até 6 é tolerável. Não faça parágrafos com apenas uma frase. Lembra que eu falei dos parágrafos soltos, das linhas soltas no meio da redação? O período deve ter no máximo 3 linhas. O que quer dizer isso? O que é período? Vocês estudaram o que é oração e período. Período nós tínhamos período simples e período composto. Período simples quando só tem um verbo e composto quando tem 2 ou mais. Daí numa frase eu coloco mais de um verbo. Ponto. Continua outra frase, ainda no mesmo parágrafo. Só que daí eu coloquei muito verbo
E quando eu cheguei ao final desse parágrafo, eu perdi o que eu tinha dito no início. Então, há uma inversão, uma contradição. Eu acabo me perdendo dentro do meu mesmo parágrafo, por escrever tantos períodos, tantos verbos, certo? Coerência. Ao final do seu texto, perguntem-se, tá? Para ver se o seu texto ficou legal, ficou bacana. A introdução apresenta de forma explícita o tema e a tese, que é o seu ponto de vista. Você vai se fazer essa pergunta. Se positivo, quer dizer que a sua introdução está correta. Há pelo menos 2 argumentos consistentes que convencem o leitor de que você realmente está falando a verdade, você realmente sabe do que está falando? Se for positivo, beleza. Há conectores entre os parágrafos? O que é conectores? Preposições, ligando uma oração a outra, tá? A conclusão retoma as ideias básicas do texto sem contradição? Ah, professora, eu lembrei de uma coisa, estava escrevendo, e aí eu me empolguei e acabei lá no último parágrafo. Eu escrevi tanto sobre o assunto, e quando eu cheguei no final do texto, eu percebi que eu poderia modificar um pouquinho a minha tese, o meu argumento. Não, entrei em contradição. Se eu falei aquilo no início, eu vou até o fim afirmando aquilo, né? Eu tenho que convencer o leitor da minha tese e não eu mesma entrar em contradição. Assim como eu vou convencê-lo, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser bastante breve com todos, eu sei que todos estão cansados, tá? Espero vocês no próximo encontro. Façam solicitações, comentários, né? Ah, professora, eu gostaria que a senhora falasse sobre o conteúdo tal, ou falasse um pouquinho mais sobre essa impessoalidade, essa subjetividade, certo? E aí a gente prepara uma nova aula para vocês, ok? Um super beijo, obrigada!